Vou voltar então pro pessoal aqui, tá? Gente, tá liberado, assim, não tem muita ordem, assim. Quem se sentir convocado a falar, pode falar aqui na mesa. Oi. Eu gostaria de falar que o que a colega trouxe ali da questão do uso da cidade, né? Mega eventos, Copa do Mundo agora, né? No último, embora o 7-1. Bom, isso tá junto, né? Tá junto. O uso do espaço da cidade quando se fala de população em situação de rua. E aí o colega também importante da segurança pública, né? Que é uma outra instituição que está junto, né? E, claro, tem pessoas, e aí acho que são pessoas, são profissionais, né? Não é a instituição, mas que a gente vai também discutindo isso, até mesmo a partir do espaço que a gente se encontra na rua, né? Que a gente se acha ali entre profissionais e que a gente tem que estar vendo como fazer, né? Como fazer e junto com a população em situação de rua. E aí a população em situação de rua também se fortalecendo enquanto movimento social, né? Movimento nacional da população em situação de rua. Eu consegui também acompanhar um pouco dessa história. E também está se fazendo partícipe ali na discussão de como isso vai se dar, né? Então agora e aí também Ministério Público, né? Defensoria Pública junto, podendo pensar nesse uso do espaço que é do coletivo e que é privado também nesses momentos e muito sutilmente às vezes, né? Mas de estar se mostrando também ali todos os que estão ali e a população em situação de rua inclusive, podendo dizer o que ela vive, o que ela pensa e como então fazer. Eu acho que isso é um avanço também bem significativo da população em situação de rua que eu acho que a gente também contribuiu com isso nessa intervenção, de poder eles estarem dizendo e se fortalecendo enquanto movimento e entrando nessas políticas, né, e se fazendo perceber enquanto sujeito e dizendo como também se percebem e como fazer, né. É claro que a gente sabe, e também hoje na questão da criminalização dos movimentos sociais, a disputa é maior, assim, às vezes a gente tem que recuar, às vezes a gente avança, mas eu, sem dúvida, acho que a população em situação de rua já teve, agora nesse momento bem específico, como sendo vista, né, e participando nesses fóruns com as instituições, né, garantindo esse uso de espaço. Então, é um avanço. Eu queria começar falando do CAPS AD, né? Eu ouvi uma frase do Domiciano Siqueira que ele falou que o CAPS AD já nasceu recaído. E essa frase, assim, como eu trabalho no CAPS AD, né, gente, é uma frase que me dói muito, de poder pensar que a gente tem um serviço que já começa todo atravessado, né? Porque quando eu comecei a trabalhar no CAPS, a gente se o usuário chegasse intoxicado por qualquer substância, ele não poderia ficar no CAPS. Ele vai embora e depois ele retorna. Ou se ele ficasse no CAPS, ele não poderia participar de oficina nenhuma, porque já pensou alguém alcoolizado com uma tesoura na mão, né? A gente já ia prevendo um monte de coisa, sem saber, sem poder pensar antes ou discutir com o usuário para ele poder estar no ambiente da oficina, né? Enfim, tentar pensar com ele o que poderia ser feito. Acho que aí tem uma coisa que me chama a atenção, que é quando os conceitos ou as coisas novas que vão vindo são capturadas pelas antigas.
Então, quando a Dai fala que pensou numa comunidade terapêutica com redução de danos, ela já não seria comunidade terapêutica, né? Porque os princípios, a gente poderia pensar, não sei lá se poderia pensar num espaço assim, né? Mas hoje o que a gente teria, o mais próximo disso seria, não sei se é próximo também ou não, mas seria as unidades de acolhimento, né? Onde o usuário pode ficar até 6 meses acolhido na cidade, podendo circular pelo território, só que isso descaracteriza uma comunidade terapêutica, né? O propósito para que ela venha descaracterizado como eu pensar um CAPS que exige abstinência, ou melhor, né, um princípio que até do AA e do NA, que é o desejo de parar de usar drogas, ele não é um CAPS. Né? Eu acho que isso é o mais importante da gente poder se criticar, porque isso é uma coisa que retorna na gente o tempo inteiro. Né? Isso é uma coisa que, enquanto profissional, isso está sempre batendo. Não, mas a gente precisa ter... Como que a gente vai fazer? A gente usa a redução de dano só como um passo para a abstinência. Mas a gente vive exigindo e daí chega um momento que a gente desiste do usuário. Diz, não quero mais esse... Não tem solução mesmo, né? Não tem o que fazer com ele. Né? Em Caxias a gente tem alguns usuários que a gente tem impasses porque ele não tem... A princípio ele não tem rede social nenhuma. Ele não consegue morar na rua, né? Porque é um usuário que ele vai... numa boca e fala para o traficante que se ele não der cocaína de graça para ele vai vir com a federal. Você entende? Então ele não dá, né? E aí a gente tem que ir criando, cada dia criando alguma coisa com ele, pensando como que a gente vai tentar mobilizar isso nele, dele ter um cuidado com ele mesmo, né? Sendo que ele já foi internado inúmeras vezes. Então acho que uma coisa que a gente tem que sempre estar vigilante é para a gente não cair nessa armadilha, né, que é do nosso desejo, né, que a gente consiga se manter abstinente, para não fazer essa exigência às vezes muito velada para o usuário. Não, tu pode ficar aqui, mas tu tem que ter um interesse de mudar de vida, né? Tu tem que estar adequado e fazer uma ortopedia do comportamento, estar adequado, né? Eu lembro que a gente foi discutir de 2 CAPs, um usuário que era de um CAPs tipo 2 que a gente tem, que ele começou a usar, que ele voltou a usar drogas e foram discutir, não, o usuário está desorganizado. E aí os meus colegas descrevendo as organizações do usuário, agora ele começou com o violão nas costas de novo, ir pra praça, de tênis, bermuda, camisa social, gravata e terno. E aí a desorganização era o modo como ele estava se colocando, né? O vestimenta dele, enfim. E ele está aí, quais são as coisas de risco que ele se coloca, né? Ele se atira na frente dos carros, ele tenta agredir alguém. Não, ele para na praça, no lado do CAPS e começa a tocar o violão dele, tá? E qual que é o problema? Né? Como se a gente tivesse que ter uma ortopedia do comportamento. Não, terno não se usa com tênis, logo a gente não pode permitir que isso aconteça. Né? Então, ele está desorganizado, a gente precisa esbater todo e qualquer sintoma do usuário, porque ele não pode ter sintoma nenhum. Né? E aí foi circulando isso. Então, e isso para mim é uma questão de uma captura de conceito, onde eu falo que eu faço redução de danos, mas eu não faço redução de dano, eu faço qualquer outra coisa, até tento, né? Eu reduzo o dano porque eu digo que eu faço redução de dano porque eu distribuo seringa para ele, mas eu estou distribuindo seringa e dizendo para ele assim, olha, eu vou dar essa para ti, mas tu vai lá no CAPS que tu vai ter um grupo de antitabagismo para ti, e aí tu vai construindo um projeto para ele não usar mais drogas, porque afinal de contas a minha concepção que não é possível usar drogas e ter saúde, né? Essa é a concepção que está enraizada em mim. Né? Enquanto redutor de danos, penso que não sei se todo mundo que usa drogas tem problema de saúde. Aliás, eu acho que algumas pessoas usam drogas e elas têm saúde mesmo usando drogas. Né? Então, eu acho que essa concepção anterior tem que ser mudada, pensar e discutir, enfim. Em relação à relocação dos usuários, a gente não teve, lá em Caxias, não tive experiência assim, com a questão da Copa, assim, porque não foi cidade sede, enfim, a gente não viu isso acontecendo de uma maneira assim brutal. O que acontece é que, com a troca da gestão municipal, houve uns remanejos, e aí já começou desde antes uma política higienista de cercar os viadutos, de dizer que os usuários não podem ficar na rua, de reforçar a guarda nas praças, porque existe uma norma de conduta em Caxias que é proibido beber bebida alcoólica em ambientes públicos, tipo praças e coisas assim, parques, né? Detalhe, né? Só quem é proibido são os moradores de rua, que parecem ser moradores de rua. Porque se eu for com uma cerveja no parque, eu duvido que vão botar minha cerveja fora.
Até a gente pode fazer o teste, mas duvido que alguém vai vir me abordar para dizer, tu não pode tomar tua cerveja no parque. Né? Mas tem isso, e tem uma usuária nossa, que é usada no consultório de rua, que é uma briga constante, porque o judiciário quer sempre internar ela, porque ela é uma moradora de rua, está sempre na rua, e ela aborda as pessoas, e ela quer dinheiro, e daí quando as pessoas não dão dinheiro para ela, ela tira a roupa, ela não né? Faz... Só que aí ninguém lembra que é de um bairro nobre que ela fica, que é São Pelegrino, que ela diz que a casa dela é São Pelegrino. Tentaram fazer um plano de habitação para ela numa época, de dar casa, tudo, e ela disse que ela não queria nada, ela queria ficar em São Pelegrino, que é um bairro da cidade, um bairro até nobre, e ela se circulou por ali. E eu descobri que anos atrás, os comerciantes de São Pelegrino davam um salário para ela sair dali e não incomodar. Hoje ela só está reivindicando a coisa que sempre foi feito com ela. Né? Você pagava salário por coisa, por que não estão pagando mais para ela não incomodar? Né? Então tem essa questão, né, que os usuários eles são tirados dos lugares e eles têm que cada vez se esconder mais. E isso acaba dificultando o trabalho do consultório de rua, porque quando a gente vincula com o território, vincula com o usuário, eles dão um jeito de estourar aquele local. Né? E a gente acaba encontrando ele aí tem comunidades que tem uns fumódromos assim, já identificados, que a gente vai encontrando eles nesses outros espaços, mas teve um usuário, morador de rua lá de Caxias, que conseguiu se organizar em alguns espaços. Porque a diferença de Porto Alegre que eu ouço falar, né, para Caxias, é que os nossos moradores de rua de Caxias, eles não conseguem se organizar por causa desse higienismo de ter o seu colchão, de ter as suas coisas, de ter um lugar para poder dormir. Eles não conseguem fazer isso, né? Porque vai passar a Kombi, agora tem uma casa nova em Caxias, que é a casa da Kombi, que passa uma Kombi recolhendo a galera. Só que é tão louco o negócio que aí é a casa... Não, eu apelidei. É a casa da Kombi. É como se fosse o Centro Pop, né? Não, o Centro Pop lá fechou, foi uma loucura. Mas o que acontece? A coisa mais louca é o seguinte, que o usuário ele não pode ir com as pernas dele no serviço para dormir lá. Ele tem que ir com a Kombi. Aí a gente orienta os usuários, não, tu faz o seguinte, tu vai ali na praça e se joga no chão. A Kombi vai passar, a Kombi vai te pegar. Tu quer dormir ali. Porque é assim, sabe? É isso que está acontecendo, sabe? E aí no nome não, a gente está cuidando das pessoas. Essa usuária que eu estava falando para vocês, que vira e mexe também internando ela de novo, e agora veio uma solicitação do Ministério Público para a gente internar ela de novo, a gente respondeu que ela não tem indicação de internação nesse momento. Me questionaram, né? Porque ela tem que internar, porque ela faz isso, porque ela está agredindo as pessoas agora. Eu disse, tá... E agora vocês me respondem ao contrário. O que vão fazer para as pessoas que agridem ela? Porque tiram foto dela pelada e postam no Facebook, fazem videozinho dela. Isso ninguém vê. Ninguém agride ela, ninguém faz nada para ela, é só... Né? E ela relatou que daí não é a Copa, mas é a festa da uva. Quando a gente distribuiu os copinhos de água, ela pegou um copinho d'água e viu a festa da uva em cima, o logotipo, e ela disse assim, vão me internar de novo, né? Porque sempre na festa da uva me internam lá em Porto Alegre. Né? E aí a gente conseguiu não internar ela, e assim, ela não chega perto da van do consultório de rua por nada. Se a gente abrir a porta, ela sai correndo. Porque ela morre de medo ainda que a gente coloca ela para dentro da van e interne ela, como já fizeram inúmeras vezes. Então, com isso eu falo que as experiências que eu tive de internação compulsória, todas foram péssimas. Todas. Não teve nenhuma que eu possa dizer que deu um resultado positivo, assim. Né, que foi efetivada uma internação compulsória, que a pessoa foi para a compulsória e conseguiu se reaver a vida. Né? Isso aqui uma vez só? Porque tem pacientes que às vezes têm 10 internações compulsórias, depois da 10 eles acabam se acostumando, vão acabando, sabe, se convencendo. É que eu não... Não, tem. Lá em Caxias também tem, né? Mas também acontece isso, mas não... Para mim, eu não vejo resolução nenhuma com isso, assim, bem pelo contrário, tu vai acabando com o vínculo com o serviço, tu não consegue abordar esse usuário de uma outra forma, né, porque as internações compulsórias são, as avaliações que tem lá em Caxias, são algo de um grau de violência muito grande, porque vai polícia, vai ambulância e o cara vai amarrado e fica amarrado até o médico vir, né, então...
é uma coisa que viola todos os direitos das pessoas, assim, sabe? E quando tu vai ver... E eu já liberei solicitação de avaliação compulsória em plantão meu, de acolhimento, e depois, gente, eu queria eu ser internado daí. Porque aí eu vou, o usuário não foi internado, daí eu vou fazer busca ativa de novo, vou tentar atrás, depois de um mês encontro o cara está trabalhando, ele é usuário de crack, mas ele está trabalhando, ele está morando com a esposa, ele está tentando se organizar, só que daí a mãe não tolera que ele use crack. Aí a mãe vai pedir compulsória. E assim, N coisa, assim, a única vez que eu acho que foi uma internação compulsória, que não deu, o que eu estou falando é assim, ó, que para a questão de álcool e outras drogas, e poder alguém pensar nisso como internação compulsória, eu acho que não, você vai pensar é por medo. Né? A única vez que foi uma internação compulsória que eu fiquei assim, acho que serviu para alguma coisa, foi uma gestante sangrando, soro positiva, com tuberculose e na rua. Essa foi a única que eu posso dizer assim, olha, serviu para alguma coisa porque ela foi para o hospital e daí conseguiram cuidar da questão do bebê que ela já tinha perdido, já tinha morrido o feto, né, de fazer a curetagem. Daí eu acho que essa foi a única, e mesmo assim foi usada toda a violência de polícia, amarrar e aquela coisa toda, né, que na maioria das vezes não tem necessidade, o usuário vai, não, estou indo, mas é padrão, né, e essa coisa do padrão, gente, me incomoda tanto que me dá coisa na cabeça. Né? Porque me incomoda essa coisa do padrão. Não, o usuário que vai para a internação tem que ser amarrado. Né? Tu tem que amarrar ele, porque afinal de contas, e eu cheguei no CAPS que eu trabalho em Farroupilha. Tu diz o que para ele para uma avaliação psiquiátrica no CAPS? É uma internação que tem que amarrar? as duas coisas. Se for uma internação compulsória, ele vai amarrado na ambulância pro... Não acontece isso, porque se ele na hora dele se disponibilizar aí, né, não ser legal, não ser agressivo, ele vai, pode voltar pela brigada, numa boa, sem estar algemado, sem estar nada. Não, nós não tem. Teve um usuário que foi. A gente encaminhou ele para internação, que ele precisava se internar num outro município. E aí, quando chegou a ambulância para o transporte, ele tinha que ir contido na ambulância. Aí ele abriu um bocão, que ele não queria. Aí que a gente fez? Não, peraí, para tudo, vai um de nós junto com ele e não amarra, senão ele não vai. E daí a gente que bancou isso, daí a gente foi, então tá, então vocês se responsabilizam, porque se ele surtar na ambulância, abrir a porta da ambulância, porque a preocupação do SAMU e da equipe de saúde é só uma. Qual a implicação legal que pode me dar se esse usuário fizer alguma coisa, se jogar da ambulância e morrer? E aí bate com aquela discriminação que já existe com o usuário e com o serviço da política sobre drogas, né? E daí é um usuário incontido, é toda uma visão da sociedade que prejudica e daí acaba prejudicando o próprio tratamento, porque tanto o CAPS quanto o AD, quanto um centro POP, que é um centro de referência para a população de rua, busca a reinserção desse usuário. Como é que tu vai reinserir se tu está privando ele de liberdade, se tu está privando ele de um tratamento de uma outra forma? Entende? Então, eu acho meio contrário essa questão da internação compulsória por isso, porque tu está indo contra, em parte, ao que tu está te propondo, né? Dentro de um serviço desse. Bom, eu vou passar para meus colegas, senão a gente vai ficar no monólogo aí. Vai ser antes. Porque assim, eu não sei, lá, cada cidade tem uma maneira, né, de tratar. A compulsória é o último recurso, né? A família fez de tudo, tentou de tudo, o paciente já não tem mais, às vezes está no último grau dele. Não sei se alguém está... Em Passo Fundo, assim, então, a compulsória é o último recurso, né? A família tentou de tudo, todas as maneiras e não tem como, então se faz a compulsória, porque às vezes ele está no último grau, né? Às vezes de alcoolismo, que já não está mais debilitado, que já não caminha mais, que não come mais, que está mais um pouco, está morrendo, né? Ou então a dependência química, que vendendo tudo dentro de casa, agredindo a família, roubando a vizinhança, daí a vizinhança vai matar. Então, quer dizer, está num grau assim que não tem mais condições, né? Então a família procura a compulsória para assumir, né? Para dar uma solução no caso, porque senão vai acabar em morte, né? Então, muitas vezes se fazem várias compulsórias até que o paciente acabe aceitando, que nem eu disse antes, que às vezes ele acaba, né, de tanto ir lá e acaba fazendo a cabeça dele, né? E acabam convidando ou vai numa boa. Por exemplo, a nossa compulsória, a primeira vez que é marcada a compulsória, ele é recebido, vai o pessoal do fórum, né, entregar o papel e convidar ele para ir para uma avaliação psiquiátrica.
Então, a primeira vez não é obrigado a nada. Ele vai, se ele não for, a família vai lá no CAPS e diz assim, olha, ele realmente não quer, ou ele, né, não está sumido, sei lá, e daí então se marca uma nova data, e daí nessa segunda data, sim, vai ser buscado ele com o carro da prefeitura e com a brigada militar, né? Mas normalmente, só em casos assim que eles que são agressivos, que são violentos com o pessoal, que eles são algemados, né? Senão, normalmente eles não são, porque às vezes quando chega a brigada, eles ficam meio receosos, eles já ficam meio assim, sabe? E eles, não, deixa que eu vou, fica tranquilo que eu vou, então você tem que ir, vou ir, fazer o quê? Vou caminhar, vai tranquilo, né? Só escoltado, assim, sem ser amarrado, sem nada. E muitas vezes, quando se fala em brigado, se fala uma pressão, ele já, não, se é para ir com a brigada, você quer lá, deixa que eu vou, fica tranquilo, eu vou, se tiver que fazer essa porcaria dessa avaliação, eu vou. Então, eles acabam, né, indo até de livre espontânea vontade nesse caso. E muitas vezes até eles vão e chegam lá, a gente às vezes conversa com eles, recebe eles, e a gente às vezes acaba convencendo eles de fazer o tratamento, de se internar, né, para fazer uma desintoxicação. Depois a gente consegue convencer eles até para uma comunidade, a gente consegue muitas vezes isso com eles, nem sempre, né? Tem alguns que não. Tem alguns que saem da sala do médico agressivos, bravos e saem porta fora e vão embora, né? E não querem nada, mas muitas vezes a gente até consegue se conversar e consegue alguma coisa com eles, né? Alguma coisa, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Eu queria fazer algumas falas das coisas que eu estava ouvindo, e umas são um pouco mais, acho que, didáticas, que a gente precisa entender de algumas nomenclaturas. Internação compulsória é uma internação por ordem judicial. Isso é internação compulsória. Internação involuntária não é necessariamente compulsória. Internação, mas o que acontece é que as famílias têm acionado o Ministério Público como forma de garantir atendimento. A gente pode chamar isso de judicialização da saúde. Isso é uma internação compulsória. Eu trabalhava, antes de trabalhar aqui, na Coordenação Estadual de Saúde Mental. E a internação compulsória é algo bem complicado, porque muitas vezes a internação vem na ordem judicial, inclusive dizendo o tempo. O tempo, onde, como e quando. Opa, vamos fazer uma certa pausa aqui. A decisão sobre tratamento, até onde eu fui, não era do judiciário. Até onde eu estudei, até onde eu entendi, era de um outro serviço, era de um outro setor, não do judiciário. Mas aí acho que isso é importante fazer uma marca, porque acho que na sua fala vem muito claro. A internação compulsória é uma atitude das famílias. É uma atitude das famílias quando não sabem o que fazer e querem garantir. Como elas vão lá pedir cirurgia, como elas vão lá pedir medicamentos de alto custo no Estado, e entram e às vezes não vão pegar, porque a vida mudou, porque o tratamento aconteceu. Isso é judicialização da saúde, ponto. Isso é uma primeira questão. A segunda, a internação involuntária, que é contra a vontade daquele indivíduo que vai ser internado, é uma prerrogativa da saúde, para alguns casos. Nas populações ligadas à população de rua, população que faz uso de álcool e outras drogas, tem uma série de atravessamentos que se colocam para essas escolhas serem escolhas nem sempre prioritárias, ou nem sempre a última escolha, que bom que no caso que você nos relata é a última, mas para alguns espaços são a primeira e vistas como a única. Eu estava aqui com as perguntas que eu fiz enquanto a gente conversava, que é o seguinte: o quanto a gente suporta uma escolha radicalmente diferente da nossa? Porque, olha, dentro das populações de classe média e alta, há um consumo muito grande de drogas de diversos tipos. Êxtase, cocaína, alucinógeno de diversas ordens. Só que essas pessoas não estão sendo alvos de internação compulsória. O que mais está colocado aí? Para que é isso? Enquanto nós, trabalhadores em saúde, e aí conseguimos suportar essa escolha radicalmente diferente e mais, e aí lembrando do Basaglia, o quanto a gente consegue dizer não ou interrogar um certo mandato social. Porque existe, é óbvio que é importante para o SAMU, qual a implicação legal, jurídica. O protocolo do SAMU não deixa eles levarem. Ele só pode ir se a brigada for, porque é uma questão que envolve saúde e segurança, risco. Essa é uma questão que está colocada para eles. Eles têm todos os motivos do mundo para dizer que não vão. Está fundamentado assim, é assim que está organizado. O Estado, e o Estado somos nós, não são, as instituições são pessoas, elas movem isso, são movimentos que se movem com maior ou menor facilidade em alguns contextos, mas isso não é nada imutável. A gente consegue mutar com mais ou menos resistência, mas a pergunta que fica para a gente, que eu estava escutando isso, é quanto é que a gente consegue
suportar isso. E o que a gente quer suportar? Porque a gente faz internações compulsórias, desculpa, eu vou tomar a liberdade de usar a sua fala, não porque ela é sua, mas porque ela explicita uma posição, que é a posição do, bom, na 10ª internação a pessoa já concordou que tem que se tratar. Nossa, mas o quanto a gente consegue produzir desejo? E eu lembro que eu estou num conselho de uma categoria que tradicionalmente trabalha com vínculo e tradicionalmente trabalha com relações e que acredita que as pessoas podem mudar de posição a partir da construção de outros desejos, mudança de planos de vida, reorganização de planos de vida. Muitas vezes o problema da droga não é a droga, o problema da hipertensão não é a hipertensão, é todo o resto que eu preciso mudar para tratar da hipertensão. Mas os serviços, a estrutura familiar, condições de vida, e alguns usuários, o uso da droga, ele entra como quase válvula de escape de vidas absolutamente medíocres. Então, o quanto a gente consegue suportar uma escolha diferente da nossa, aí lembrando o velho Freud, o quanto a gente consegue se curar o nosso furor curantes, vamos lá fazer o bem e curar as pessoas, quando a gente consegue duvidar disso. Porque é muito legal ouvir alguém que está aqui que é de uma outra área, que a gente geralmente fala entre pares. Eu fico muito feliz quando a gente pode falar entre pares e com ímpares. Pessoas que estão em outros campos, fazendo alguns outros enfrentamentos que muitas vezes, numa adesão polarizada, a gente esquece que são necessários. Porque o mandato social com a justiça é esse. Enquanto a gente está nessa discussão da saúde, a gente continua lá com a brigada atendendo as emergências de saúde mental. Porque quem é que vai? Quem é que vai? Vai a segurança. É a segurança que vai. Lembro de uns momentos que a gente estava trabalhando na coordenação com o corpo de bombeiros, com a brigada militar. E eles jogam na nossa cara algo que é da nossa fragilidade de rede, justíssimo. E eu vou levar para onde? E eu vou fazer o quê? Então, em última instância, como é que a gente suporta essas diferenças e as fragilidades do nosso discurso no momento que ele está em construção? 20 anos tem a reforma sanitária no país. O Brasil tem se organizado para defender e construir políticas públicas nos últimos 20 anos. A política de drogas é um campo de disputa. O que fazer com as pessoas que fizeram uma escolha pela rua, pessoas que não estão necessariamente inseridas na vida padrão, trabalhando das 8 às 5, é uma questão. Então, acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. E para mim, quando eu escuto essas falas sobre redução de dano, fica sempre a pergunta, o quanto eu consigo suportar essa diferença? Que é uma diferença radical. E é uma diferença que tem consequências na cidade. É uma diferença que tem consequências na minha vida prática. Porque é feio tá a festa da uva em Caxias e tem uma louca tirando a roupa na rua. É feio. Pega mal, espanta os turistas. É feio. É isso. Eu estou defendendo isso e sei que isso tem essa consequência. E aí quando a gente fala aqui, estou falando de quanto que é pop, tem a ver com psicologia, políticas públicas, é técnico, é político, estou falando de uma disputa de cidade, de uma disputa de Estado. Estamos operando essa máquina, a máquina do Estado, para algum lugar ou para outro. O que a gente vai fazer com o mandato social que nos deram? Porque eu não sei se alguém disse para a pessoa que falou com você, mas viver é crônico, progressivo e tem fim fatal. Não conheço ninguém que saiu vivo daqui. Vai todo mundo morrer, está morrendo a cada dia, e é isso, progressivamente não vai ter cura. Bem-vindos, é a vida. A gente inventa umas ilusões da modernidade e está preso a elas, mas é isso. E o que a gente faz com essas pessoas? Para mim, a questão, quando a gente, enquanto categoria, e eu vim trabalhar como psicólogo porque eu gostava de pensar histórias, eu acho que o psicólogo trabalha com histórias, e elas podem mudar, porque elas mudam ao longo da vida. A gente não precisa só tentar mudar histórias com violência. Até acredito que as pessoas mudam também por outras coisas que não medo. Mas como é que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai seguir inventando essa conversa num campo que é de disputa? Não há consensos. Mas são pessoas que operam essas máquinas. São pessoas que escreveram essas leis que estão aí. São pessoas que fazem o CAPS ser um CAPS e não uma comunidade terapêutica. Porque são os trabalhadores, somos nós que operamos isso tudo. As instituições, em última instância, vão ser tão duras quanto forem as pessoas que as operam. E somos nós, mudar pessoas, influenciar pessoas e influenciar instituições. Então, acho que com isso um pouco eu coloco as minhas inquietações que eu estava anotando aqui, ouvindo essa discussão, que eu acho que é aí que a gente precisa ir, começar a pensar o quanto a gente suporta isso. Eu acho que dá para tu conversar com ela, que também é da SUSEP, com a Mainar, com a Soninha, tem várias
pessoas que dá para trocar ideias, sem contar as instituições e outros espaços, né? Mas eu acho que esse negócio de poder contar com o outro para suportar um certo peso do cotidiano é sempre importante, né? E outra coisa que eu quero dizer é que eu acho que a contradição ela é operativa e constituinte. Não é um negócio para a gente resolver, é um negócio para a gente se ocupar. E aí, a história do tempo, né? Tem um colega, o Juliano, que ele odeia quando eu falo isso, que ele diz que é quase uma maldição. Eu aprendi que no Estado, quando as coisas são urgentes, elas levam 6 meses. Quando elas são importantes, elas levam 3 anos. Né? Então, bom, tem um tempo aí das disputas poder acontecer e tal. Eu gostaria muito de que esse tempo se modificasse, mas por enquanto, do tempo que eu estou trabalhando é isso aí mesmo. É urgente, levou 6 meses. E é importante, levou 3 anos. E a gente levou 3 anos para construir esse negócio aqui, né? E o que tu perguntou dos financiamentos, né? Tu já deu uma olhada? Tá, então assim, ó, a gente, partindo da redução de danos, tá, a gente quer que as pessoas se encontrem e pensem, temos que pagar por isso. Então vamos conseguir um financiamento, né? Vamos chamar isso de apoio. Ai, mas apoio tem tanto pai e mãe que vai dar confusão. Vamos chamar de educação e saúde coletiva. Vamos partir das coisas que a gente vê da necessidade das pessoas conversar e sistematizar. Vamos partir da experiência da residência, que quando as pessoas vivenciam, isso tem mais efeito na vida delas e das outras. Então, juntando todos esses elementos, a gente criou um texto que virou a Resolução 590, foi aprovada em novembro de 2013. Muita gente não entende o que houve com a gente que eu digo é o centro de referência. A gente dava tanto curso, tanta assessoria, tanta palestra, a gente agora está em outros lugares fazendo outras coisas, como assim? Né? A gente também estranha, mas a gente viu que o único jeito da gente se ocupar mesmo do problema, dessa hegemonia de tecnologias leves e duras nas relações de trabalho, é poder fazer circular essa dimensão de alteridade, de escuta e tal, entre nós, rede. Então, a rede como um espaço de aprendizagem, de alteridade, de relação, de troca, uma equipe podendo ser preceptora da outra. E aí a gente chamou esses momentos de encontro, de aprendizado, que pode ter as caras mais variadas, de intercâmbios. A primeira versão era contrato, a gente achou que ia dar confusão, chegamos no nome intercâmbios. Então, assim, o dinheiro é para o município. Cada município pode ganhar no mínimo 15 mil. E Porto Alegre, por exemplo, pode acessar 300 mil por ano. Não é o bicho, mas é um dinheiro para o campo da educação. O que tu faz? Tu cria um NUMESC, Núcleo Municipal de Educação e Saúde Coletiva. A gente tentou desburocratizar ao máximo o processo. Né? Então, o gestor ele assina um termo de adesão e diz um nome de uma pessoa. Aí a gente conversa com a pessoa, aí a gente começa a conversar. A gente quem? NURESC, Núcleo Regional de Educação e Saúde Coletiva. E começamos juntos a construir um certo plano de trabalho que passa por uma leitura da realidade, onde é que está pegando as coisas, né? Para, então, um representante de cada município da região indica um ser que já se ocupou, que é afim de educação, que vai compor o NIFESC, Núcleo Interfederativo de Facilitadores de Educação e Saúde Coletiva, que é o pessoal que vai operar essas escutas, né? E ao longo de 3 meses vão pensar, o que está pegando, o que a gente já fez, por onde que a gente vai, e o NURESC apoiando nisso. E aí vão emergir algumas propostas de intercâmbio. O que é intercâmbio? São relações entre equipes, seja entre municípios, entre regiões, que durem pelo menos 100 horas, para ter um processo. Um processo de confiança, de vínculo, de troca. Os formatos podem ser variados
E mais importante que tudo, é para ser do quadrilátero. Então não é só para trabalhador, é para conselheiro, é para gestor, é para todo mundo, é para Movimento Sem Terra, é para Emater, é intersetorial. Então como é que as pessoas se encontram e se encontram com outros que não costumam se encontrar e produzem coisas diferentes e aprendem com isso e qualificam o seu trabalho dos outros, né? Então é um pouco assim. E nesse negócio aí que está aqui, tem todas as coisas. Para quem quiser compreender mais didaticamente, cutuca em documentos e aí vai ler a resolução mesmo, vai ler a nota técnica, que era para estar dentro da resolução, mas chegou lá na CIVES cortar, porque acharam comprido demais, porque a gente fez uma resolução toda autoexplicativa que qualquer trabalhador que lesse, qualquer conselheiro que lesse, entendesse o que era para ser. Mas cortaram, acharam muito comprido. Então, assim, se tu lê a nota técnica, tu entende todo o fluxo do negócio, né? E se tu lê a resolução, tu entende dos dinheiros. E se tu lê perguntas e respostas mais frequentes, talvez tu encontre a dúvida que te ocorreu quando tu lê. E a gente tem, então, a Escola de Apoiadores, que é o próximo encontro, essa quinta-feira, que é dia 17, lá na Escola de Saúde Pública. E aí chega lá e chega junto e a gente segue as conversas, né? E o financiamento... Agora a gente está fazendo uma correria para ver se a gente consegue fazer disto, que é uma resolução, uma legislação. Para virar que nem a residência. Nos momentos mais horrorosos que a gente viveu, a residência estava resguardada em lei. As bolsas resguardadas em lei. Que é isso que a gente quer. Que seja um projeto de Estado, não um projeto de gestão ou de governo. Tá? Mas eu não vou encher os ouvidos de vocês, porque eu sempre tontei todo mundo com isso. Mas aqui tem um monte de coisinhas legais. Tem inclusive os roteiros de ações, discussões, textos, que a gente vem usando na Escola de Apoiadores, se alguém quiser se fazer releituras e, como é que se diz? Piratear, né? Eu sou a favor da pirataria. A outra coisa que eu queria dizer é da comunidade terapêutica. É uma conversinha delicada, né? Lá no tal do documento fala umas coisas que eu concordo, mas eu tenho uma multiplicidade de sentidos a compartilhar dentro daquela perspectiva que eu falava lá, que a contradição é operativa e constituinte. Primeiro eu tenho que dizer que o lugar onde eu comecei a aprender tudo foi uma comunidade terapêutica, a comunidade terapêutica da Cruz Vermelha, que eu trabalhei de 91 a 2000, daí a gente fechou, fez um ato, pintou todo mundo de preto e tal. E essa comunidade terapêutica, ela funcionava como hoje é um CAPS, mas não tinha esse nome na época. Se pautava em abstinência, é o que a gente tinha de referência, mas a gente foi construindo as coisas, chegou numa certa insuportabilidade institucional, a gente teve que fechar. Então, a outra coisa é uma certa dimensão participativa histórica do nome comunidade terapêutica, não das coisas que às vezes tem o nome de comunidade terapêutica, que era todo um movimento de participação do usuário. Né, um movimento numa certa reação para além do Brasil, né, da reforma psiquiátrica, da antipsiquiatria, de todo um movimento de gente que dizia as coisas podem ser diferentes, esse usuário pode dizer o cuidado que quer. Depois as coisas se perdem, tudo bem, mas esta é a origem, né? A outra coisa que eu quero dizer é que, por mais que eu reconheça que nessas contradições tem muita gente trabalhando bem, trabalhando sério, eu acho que o dinheiro do SUS fica no SUS. Mas eu preciso fazer um destaque em função de duas pessoas. Uma é o Rodrigo, que está aqui, né? Foi meu colega no CONED, no Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas. Ele é de comunidade terapêutica, a gente discordou um montão, mas a gente se respeita. E eu sei que ele é um cara sério, um cara dedicado.
Então, eu não posso perder essa perspectiva, né? De que tem pessoas trabalhando ali. Não posso me enlouquecer e sair arrebentando, como às vezes eu tenho vontade, né? Mas, desde que eu desci das árvores, resolvi não ser mais macaco, eu sei que eu não posso fazer tudo o tempo todo do jeito que eu quero. Eu tenho que construir com as pessoas. E por causa da Marcia Raquel. A Marcia Raquel é uma guria que eu orientei o trabalho final dela, um curso de especialização, e o primeiro lugar que ela começou a trabalhar era a comunidade terapêutica. Ela tinha todo o investimento, ela era super séria, ela ficava o tempo todo implicada no trabalho dela. Então, eu não posso perder de vista que tem gente ali dentro, né? Mesmo que eu não possa perder de vista também que tem usuário maltratado em muitos desses espaços, né? Então, era um pouco essa multiplicidade de sentidos que me domina quando eu penso em comunidade terapêutica. E sobre comunidade terapêutica com redução de danos, acho que é tripossível se tiver CAPs com redução de danos. Acho que é tripossível qualquer lugar de cuidado que pare de pensar em si primeiro e pensar no que o usuário está anunciando que é o que quer. Não é engatar, enlouquecido, ensurdecido, literalmente no que é dito, mas é se propor a uma relação. E isso a gente pode fazer até numa escada, né? Então, até na rua, né? Toda a potência da rua que o Daniel e a Regiane estavam contando pra gente, né? Então, o lugar é secundário. Os princípios não se negociam. Bom, gente, geralmente, assim, eu não gosto de falar em público, mas eu estou tão provocada que eu vou ter que fazer isso aqui. Que para mim, sou muito tímida, assim, é bem difícil. Mas, assim, eu venho pensando, assim, claro, né, na minha trajetória, assim, e um pouco tu já falou, né, Rose, um pouco do que eu gostaria de falar, assim. Eu já trabalhei num CAPES que teoricamente é um lugar que seria das unanimidades, né, dos consensos, né, André? Um lugar que é legal de trabalhar, porque todo mundo supostamente pensa, né, na reforma psiquiátrica e tal, mas que nem era um lugar que nem tanto assim, né? E tinha lá suas questões e seus problemas, né? E, assim, bom, e trabalhei, depois de trabalhar no CAPES, eu trabalhei numa comunidade terapêutica, né? E sempre quando alguém fala nisso, assim, que eu ouvi o Domiciano falar na rede, no seminário da Rede Multicêntrica, né, que a comunidade terapêutica que eu conheci foi a COTE e tal, mas é isso, assim, eu acho que existem comunidades e comunidades, né? Até dentro do que o André falou, por exemplo, de que geralmente, né, esses lugares não estão as pessoas que têm poder aquisitivo, e nessa comunidade terapêutica que eu falei era o contrário. O público-alvo visado era justamente quem tinha grana, né? Tanto é que se um usuário fugisse, o que estava em jogo segundo o dono da comunidade, olha, ele é do SUS? Ah, tá, não tem tanta grana assim envolvida, a gente pode perder esse, entende? E os outros, né, que, bom, estavam pagando, né, e pagando bem, e, esse é complicado, esse a gente tem que manter aqui, né? A despeito de toda uma tentativa da equipe técnica de, bom, vamos tentar ter um projeto realmente, né, um tempo de tratamento, porque até o momento que eu trabalhava lá e que muitas pessoas que entraram comigo, assim, a gente tentou fazer, bom, vamos ter um projeto, não tinha um tempo limitado, assim, era ad infinito, entende, de tratamento, assim, o pessoal ia ficando, era 9 meses, mas podia ser 1 ano,
entende? A pessoa ia ficando, assim, né? Tanto com pacientes psiquiátricos, que não tinha nada a ver com problema de drogas e tal, né? Então, assim, tem experiências e experiências, né? Eu acho que eu tive uma experiência que, para mim, né, foi negativa num sentido, porque para mim foi assim, muito difícil lidar com isso. Isso, assim, que eu não tinha um posicionamento ainda, né, claro, sobre regulamentação ou não, assim, mas isso foi trabalhar nessa comunidade, para mim, foi um divisor de águas, no sentido, assim, de que eu acabei me posicionando, né, a partir desse trabalho. Muitas coisas que eu pensava, até essa questão que a colega trouxe, assim, que até onde é ruim a internação involuntária e tal, no caso, assim, de defender a vida, né? E só que, assim, eu fico pensando um pouco também, como é que se chegou a isso, né? A ter que internar né, para defender a vida, uma pessoa que, bom, para não morrer, então a gente interna. Só que teve toda uma outra história por trás de abandono dessa pessoa, né, de como é que ela chegou aí e que por que a gente vai fazer isso agora, né? Enfim, assim, é mais para problematizar do que, né, para afirmar qualquer coisa, assim. Mas é uma questão muito polêmica, essa questão sobre as drogas. Eu me lembro, assim, de um comentário, que eu posto algumas coisas sobre isso no Face, assim, e uma amiga minha, pessoal, assim, vem me falar, pô, as coisas que tu posta, a gente jura que tu é usuária, né? E aí eu fiquei, bom, primeiro eu brinquei com ela, assim, bom, eu sou usuária, eu tomo muitos vinhos de vez em quando, eu sou viciadinha em Facebook, entende? Então, assim, de uma certa forma, sim, né? Sou usuária de algumas substâncias, de algumas tecnologias, e dependo delas, e não vivo sem, né? Mas eu fiquei pensando, assim, o quanto esse comentário, né, carrega de ponto. A pessoa que defende outras formas, né, de lidar com isso, de uma certa forma tem interesse, ou tem alguma, também está perdido, ou coisa assim, né? Enfim, uma série de questões que fica sempre assim, né, pulando, assim, cada encontro eu vou, assim, na minha cabeça, e que eu queria colocar. Apesar do nervosismo. Só tu que sabe, né? Eu tenho duas coisinhas que eu queria dizer, posso? Uma que eu te ouvindo, eu me lembrei de uma coisa que eu tinha anotado para falar e não falei. Se a gente considera que pelo Savale, a gente podia dar uns descontos na anuidade do CRV por tantas participações e tantas conversas. Como é que a gente estimula objetivamente para a troca também. E a outra coisa que eu queria dizer é que é importante a gente continuar conversando, né? A gente seguir se encontrando em várias possibilidades de espaços para isso, né? Então, essas duas coisas que eu queria. Gente, ninguém tem mais nenhuma manifestação? Bom dia, eu sou Mariana, sou acadêmica de psicologia, estou no 5º semestre ainda e queria parabenizar a mesa pela conversa, pelas trocas, e me incomoda um pouco ainda, estando na universidade, descobrir que muitas coisas vão ser pouco ou não faladas e chegar no final, chegar na prática e tentar correr atrás do tempo perdido. E aí é a segunda vez que eu venho aqui no CRP, eu gostaria de agradecer o espaço, que é bem plural,
E queria saber assim, se vocês, de que forma vocês podem comentar sobre a articulação da prática com a teoria e assim, no enfoque das políticas públicas. Porque a gente vai chegar num ponto, assim, lá no final do curso, e perceber que muitas coisas foram negligenciadas ou deixadas de lado na questão do debate sobre políticas públicas e movimentos sociais também. Então, de que forma os próprios acadêmicos poderiam militar sobre isso ou tentar uma articulação com as pessoas que já estão há tantos anos na prática. Agora eu me senti um pouco, ter que falar um pouquinho sobre isso. A Michelle já está ali na minha cara. Mas assim, né, enquanto estudante, tem sim várias coisas que a gente pode fazer, né? Eu, na minha época da graduação, uma das coisas que eu fiz foi entrar dentro da Comissão de Reforma Curricular, né? E ter uma participação ativa também no diretório acadêmico dos estudantes de psicologia, né? Meter a cara a tapa, né? E começar a questionar, sim, os nossos docentes da nossa universidade, a discutir qual é o projeto de graduação que se tem, né? Que psicólogo se espera formar, né? De criticar e questionar o que está sendo nos passado enquanto formação, né? Participar ativamente da formação, mesmo estando em formação, né? Isso é absolutamente necessário. E queria fazer um registro aqui de que, bom, isso para mim não foi nada fácil no momento da minha graduação. Eu passei justamente no momento em que as coisas estavam em modificação, no momento da reforma de currículo. E acompanhei a comissão durante os 5 anos, né, que eu estive lá, durante os 6 anos que eu estive lá, em 5 anos eu acompanhei essa comissão de reforma. E muitas das coisas que a gente tentou construir lá, né, teve vários avanços e retrocessos, enfim, todo aquele momento, tinham propostas novas que estavam chegando, como o Pró-Saúde, o PET Saúde, né, enfim, estava bem no momento que o estudo estava começando. E eu lembro que eu cheguei assim no final do curso e eu estava assim, nossa, né, parece que não está vingando nada disso aqui, gente do céu, né, é um estresse, é um cansaço, né, parece que está falando para as paredes, ninguém mais aguenta te ouvir falar em política pública, né, e ficar naquela disputa entre professor, no sentido de, não, a minha disciplina tem que ser obrigatória, né, a tua é eletiva, né, e política pública é eletiva, né, e toda aquela coisa, assim, foi todo um processo muito desgastante. E hoje, né, passando os anos, né, eu não peguei o novo currículo, né, eu só participei dessa construção. E reencontrando, então, colegas que recentemente se formaram, né, eu fiquei chocada, no bom sentido, né, de que realmente existem algumas mudanças possíveis dentro da graduação e tem repercussões importantes. Eu estou encontrando pessoas que eu conheci quando estavam entrando no início do curso, eu estava saindo, e pessoas que absolutamente não tinham desejo nenhum e não tinham implicação nenhuma com a política pública e tinham um completo desconhecimento, né, né, do que a psicologia poderia ter a ver com isso, né? E pessoas que eu reencontro e estão completamente engajadas, estão recém saindo, né, da graduação, estão engajadas, sim, né, e querendo fazer respeito, e não é uma coisa assim por uma questão de emprego, né, diferente, assim, eu não estou indo fazer concurso para eu estou querendo fazer concurso porque eu quero ajudar a construir política pública, sim, né, eu quero efetivar isso aqui, né, então eu me surpreendi, né, positivamente, que na época eu não pude ver isso, mas acho que é um processo, né, que ao longo do tempo sim vai dando fruto, só que às vezes a gente não consegue ver muito, né? Mas eu estou vendo isso em colegas que estão se formando agora, né? Então quem conhece o curso de Psicologia da URGS, ele mudou muito em talvez pouco tempo, né? Se for uma perspectiva de anos, em pouco tempo teve mudanças significativas, mudanças importantes, né? De ter uma série de projetos de extensão também voltados às políticas públicas, pensando a inserção profissional nas políticas públicas. Então, acho que isso é muito significativo e importante. Bom, isso é uma experiência aqui na URGS, mas isso é uma experiência que pode ser feita em qualquer universidade e isso depende muito da participação dos estudantes. Eu quero enfatizar muito isso, porque se esperar pelo corpo docente, isso não vem.
Isso não vem, né? Porque a gente tem uma série de diretrizes curriculares nacionais, né, que apontam, inclusive, a questão do profissional psicólogo nas políticas públicas, que a formação também tem que ser voltada para isso, mas isso é desconsiderado na hora da construção do curso, sim, isso vai ficando de lado, sim, como algo eletivo. Então, se os estudantes, de alguma forma, não participam desse processo, né, realmente vai ficar prejudicado. Né? Enquanto CRP, a gente vem discutindo isso há um tempo, enquanto gestão também, né, desde a época da nossa chapa, né, do nosso desejo de poder interferir e influenciar de alguma forma o campo da formação, né, e da nossa preocupação com isso, de uma série de pessoas que estavam se formando sem ter algumas coisas que para nós eram extremamente necessárias e que, como tu mesmo falou, tem que correr atrás depois, né? Como trazer essas coisas para a formação e, ao mesmo tempo, de estar numa instituição que, teoricamente, não teria enfim, não é nem respaldo a palavra, mas não teria nenhuma ingerência, né, sobre a formação em si, né? Não teria competência de interferir, né, nesse quesito. É uma coisa que a gente quer, mas a gente também tem que cuidar por onde vai e como vai, né? Então, a gente tem pensado, sim, em algumas estratégias de poder, tá? Isso, inclusive, faz parte do nosso planejamento estratégico, de como a gente vai poder, né, fazer para se aproximar, né, das instituições de formação, pensando nessa perspectiva de diálogo, de interferência, né, seja com o corpo docente, quanto com os estudantes, né, para a gente poder pensar como que, enquanto conselho de classe, a gente pode interferir um pouco nisso. Né? Então, temos essa preocupação, queria deixar registrado isso, existem alguns projetos em andamento, e a gente também tem uma comissão de formação, né, que é operante no Conselho, que também está, né, estritamente voltada a estar pensando isso. Né? Deixo claro que também essas comissões que existem no Conselho, elas são abertas, né? E temos então também a Comissão de Políticas Públicas, a Comissão de Direitos Humanos, né? Todas essas comissões são espaços, né, que os profissionais, e também é aberto aos estudantes, podem começar a se inserir e participar. E não só os psicólogos, tem comissões que são abertas a profissionais de outras áreas também, né? Então vocês podem dar uma olhada no nosso site e ver mais ou menos a descrição, as reuniões, ou ligar para se informar. São espaços importantes de articulação que a gente vem oferecendo, né? E são espaços onde a gente também está construindo essas ações conjuntamente com quem tem participado, seja psicólogo ou não. Né? Tem muitas ações que a gente está construindo com outros profissionais junto também. Né? Então tem alguns espaços que a gente está se propondo para isso. E tem espaços, como a Rose falou, que daí é para fora daqui ainda, né? E outros espaços que a gente tem que construir em conjunto ainda, né? Então, acho que é isso, tem que produzir espaços de encontro para a nossa articulação poder ser mais potente e poder produzir algumas linhas de fuga nisso tudo que está aí, né? Eu olhei sim, porque eu acho que tem uma preocupação sim da gente, enquanto conselho, estar mais próximo da formação. Eu acho que tem essa, a gente está falando aqui ao longo da manhã de um campo de disputa, e a formação também é um campo de disputa. Eu acho que disputa em que sentido? Nós temos muita coisa. Enquanto psicólogo, a gente pode se inserir em milhões de lugares e tem um monte de prerrogativas que a gente pode ou não, do que seria nosso interesse. Assim. A formação faz escolhas. Ela tem diretriz e ela faz escolhas. E, assim, e o tensionamento de um ator, dos atores, na verdade, eu acho que me sinto mais preciso dizendo isso. O tensionamento dos atores é que vai influenciar como ela acaba saindo. A gente tem isso, porque não dá para esperar pelos professores, como não dá para esperar pelos alunos, porque é uma composição que vai mudando a cada momento, porque a diretriz está posta, mas a gente tem papelzinho com muita coisa escrita. A questão, para mim, hoje é como é que a gente sai do que está escrito nos papelzinhos e faz alguma coisa útil. Porque o desenho das diretrizes curriculares para a formação em psicologia tem políticas públicas como ênfase. Mas a Cris está falando de todo o processo que foi tirar a determinação do papelzinho e fazer a coisa acontecer. Porque quando o juiz determina a internação, ele determina um papelzinho. Está aqui, ó, cumpra-se por tantos dias. Como a gente vai fazer para dar conta disso? Não está em questão. Que efeito isso vai trazer para a vida daquela pessoa, para a relação do serviço com o usuário, também não está em questão. É um papel. As leis, elas têm força, porque elas são uma forma do Estado incidir sobre as coisas, elas protegem, mas elas não resolvem os problemas automaticamente.
elas precisam ser criadas para que a gente se ocupe das coisas. Então, bom, é preciso que a gente se ocupe disso. A gente do Conselho tem tentado se ocupar, aproximando da formação nessa perspectiva de estar indo para perto dela, falar um pouco disso. A gente tem um projeto chamado Formação, que tenta se ocupar um pouco disso, porque a gente entende que é necessário, mas acho que a crise é muito precisa quando diz. Se esperar de alguns atores, não vai rolar. Assim, porque a gente precisa movimentar isso, porque isso é um campo de interesses, vários e constituintes. Não tenho nenhuma pretensão de um interesse unívoco. Isso me cheira fascismo ou nazismo, onde a gente pode supor uma direção única. Acho um pouco complicado, mas reconhecer que os interesses estão em disputa e fazer a disputa na defesa daqueles que a gente considera alinhados com o nosso projeto de Estado como projeto de sociedade. A Rose me deu um cutuco aqui, que eu esqueci de pontuar uma questão nessa trajetória que eu falei, que acho que foi o principal, para falar a verdade, né, do que me fez ir para o campo das políticas públicas e para tu ver, né, uma experiência de estudantes, né, de novo, como isso é forte, que foi o Versus, né, para quem já ouviu falar, que é vivências e estágios do Sistema Único de Saúde, que nada mais era do que uma imersão, né, assim, de 15 dias, de estar um monte de estudantes de várias áreas, né, todos da área da saúde, de diferentes núcleos profissionais, reunidos para pensar, conviver, ir a lugares onde, né, são vinculados ao SUS, enfim, para conhecer um pouco a realidade do SUS daquele município, eram vários, enfim, e poder discutir um pouco o que estava no papel e o que estava sendo colocado em prática, né, e se confrontar com isso. Aquela experiência foi uma experiência radical, assim, né? Porque a que eu vivi ainda foi uma experiência que foi completamente organizada pelos estudantes, né? Então, era um movimento estudantil organizando uma experiência para estudantes, né? Hoje a gente ainda tem algumas experiências de Versus que estão mais institucionalizadas, né? Então, tu vê, né? Os estudantes propõem uma coisa e de repente o governo acha interessante e começa a replicar, né? São coisas que acontecem. Enquanto, né, até a aceitação nas universidades foi mudando ao passar do tempo e começaram a pedir pelo Versus, né? O que foi estranho, né? Porque antes era uma coisa que, bom, um grupo de estudantes começou a movimentar e querer fazer, e desses se desmembraram outros projetos ainda, né? Não tem só vivências e estágios no SUS, começou a ter o vivência, como é que era? Vivência interdisciplinar em saúde mental. Eles foram criando vários estágios de vivência, né? Os tais estágios de vivência. Isso não só dentro da área da saúde, porque tem, já soube que o pessoal da bio está fazendo também, né? Tem uma série de estágios de vivência que eles repercutem na formação, né? Então, isso é uma estratégia muito interessante, né? De começar a discutir com os estudantes, né? E fomentar propostas de estágio de vivência que possam ter um retorno direto para a graduação, para mudanças, né? Dentro do currículo. Acho que é uma experiência super válida. Eu estava ouvindo e me lembrando de mim. Quando eu fui para o movimento estudantil, eu nem sabia o que era movimento estudantil, nem o que era a salinha do lado do Xerox. Porque no meu colégio, Grêmio Estudantil era para jogar vôlei, eu não sabia jogar vôlei, eu era não tinha noção, não tinha noção. Então, para mim, esse negócio de entrar no movimento estudantil, eu ajudei a organizar o 3º encontro regional de estudantes de psicologia. Daí, quando eu vi, eu estava montando chapa para o DAIP, quando eu vi, eu estava no DCE, quando eu vi... Então, a vivência de movimento estudantil, acho que foi a coisa com mais cara de educação permanente para mim, que eu nem sabia esse nome. Né, pensando que essa coisa do cotidiano, que quando tu vê, tu aprende, em mim foi esse o efeito que teve. Assim, né? E é só para ressaltar essa coisa que a Cris está falando, porque eu fiz uma fala dizendo que as instituições do Estado somos todos nós, porque parte das pessoas que fez esse movimento assumiu a Secretaria de Gestão Executiva do Trabalho e pegou e criou linhas de financiamento para isso. Assim, o Estado se movimenta a partir do movimento de pessoas.
Assim, acho que é importante a gente começar a ter essa dimensão. Uma experiência exitosa, existe um departamento de provisão de profissionais para o SUS, dentro do Ministério da Saúde, que é comandado, em sua maioria, por um bando de pessoas que estavam no movimento estudantil. Essas pessoas agora ocupam a máquina de Estado e elas usam a máquina de Estado numa dada intencionalidade, porque é isso que se vive quando a gente não tem nazismo. A gente tem diferentes intenções em conflito, em disputa, e isso é constitutivo, isso não é o problema. Assim, estou falando isso também porque a gente recebe muitas ligações aqui em contatos enquanto Crepop, das pessoas que falam disso como o grande problema, porque o conselho me diz uma coisa, mas o meu gestor me diz outra, e eu não tenho as condições, eu tenho que fazer acolhimento, mas eu não tenho a sala, eu não tenho não sei o quê, eu não tenho o divã, não tem, enfim. Isso é constitutivo de uma realidade contraditória. Esse é o mundo disponível, tá? O outro, assim, não está presente para todo mundo. Tem um pessoal que acha que ele existe, que vai estar lá, mas tem outras pessoas que não. Por hora temos esse. E é com esse que a gente vai precisar lidar. E o movimento estudantil acaba dando essa dimensão de trabalho, de tarefa, de aprender, porque a princípio não é uma coisa que já está tudo dado e tem que se construir. E é uma experiência legal. O Versus continua acontecendo. Ele hoje é organizado pela Rede Colaborativa de Governo. Você coloca isso no site, Rede Colaborativa de Governo, que você vai conseguir ver quando tem edições. Eu acho que deve ter edição de inverno agora, em julho. E geralmente são 2 edições, né? Inverno e verão, são 2 edições e você pode ter informações sobre isso. Tá? Só queria lembrar, assim, eu sou da área do serviço social, né? E na URGS, o nosso curso é recente, não teve a primeira turma ainda. E acho que foi a duras penas também conseguido, né? 2011, acho que iniciou o curso. E que é isso, é um contraditório mesmo, é ali que a gente traça, né? E avança e retrocede, mas é isso. E eu gostaria de agradecer esse aqui no meio, né? De tantos psicólogos aí da área, né? E poder estar contribuindo e compartilhando, né? Acho que é isso aí, até falando com o Daniel também, deu vontade da gente poder pensar lá em Caxias também, ir lá e conhecer, né? E trocar, isso é super bom e que move a gente, né? A força que nos move. Então, obrigada, tá? Até a próxima. Também queria agradecer, e eu queria poder falar uma coisa que sempre me incomodou muito poder pensar, que quando eu falo, né para a Day, assim, que eu acho que quando uma comunidade terapêutica for trabalhar com redução de danos, ela deixa de ser comunidade terapêutica, eu não estou dizendo que a comunidade terapêutica tem que deixar de existir. Eu estou dizendo que a gente precisa fiscalizar, sim, para que não tenha maus tratos, mas eu acho que na diversidade vai ter as suas diferenças. Então, os grupos de NA, de AA, as comunidades terapêuticas, os CAPs, eu acho que tudo na sociedade é importante, porque caso contrário, a gente faz uma ditadura ao contrário, né? Eu posso fazer uma ditadura dizendo aqueles que não se adequarem à redução de danos, então estão fora, né? Ou não só nesse... Deixa de ser redução de danos também, né? Mas não só nisso, como às vezes eu vejo uma crítica massiva a qualquer forma de expressão de religião. Porque quando eu fiz minha formação do Caminhos do Cuidado, a gente fazia um mapa do território e teve uma colega que ela disse assim, que o que ela gostaria de tirar, extirpar do território eram 2 coisas. O judiciário e toda e qualquer forma de igreja, né? Aí quando ela falou isso eu fiquei pensando que vários usuários chegam para mim e falam que se beneficiam muito quando vão na igreja, né? E que quando se tem a sua expressão da sua religião, enfim, e N formas, né? Então, quando às vezes a gente dizendo que está criando uma sociedade libertária e livre, a gente vai para o outro lado e cria uma ditadura também, só que com outro nome, né? Isso está proibido. Você é obrigado a ser livre. Você é obrigado a ser livre. É muito curioso, você tem que ser livre pelas razões que eu acredito, pelas razões que você acredita não está valendo. Né? Então eu só queria finalizar com isso, assim, que é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu acho que o tempo inteiro, porque às vezes a gente fica tão militante, a gente fica, tem uma amiga minha que fala que são militontos, né? Tu se tonteia na militância e tu fica cego por uma coisa e tu, né? Só falta o bigodinho do Hitler mesmo, né? Tu pode dar outro nome, que não vai ser nazismo, né? Mas vai ser a mesma prática. E gostaria muito de agradecer, para mim sempre é um prazer estar podendo trocar experiências. E como né, eu falei que eu
não sei se eu vou a campo, eu ajudo os usuários me ajudam, é a mesma coisa. Eu acho que vocês contribuíram muito mais comigo do que eu pude contribuir com vocês. Mas para mim é um prazer enorme poder estar aqui contribuindo e discutindo e podendo compartilhar as coisas. Muito obrigado mesmo. Gente, pelo também avançada hora, o pessoal já começou nos agradecimentos, eu vou fazer apenas um agradecimento final, né? E retomar o convite para a participação da Comissão de Políticas Públicas, que é toda quarta-feira, às 19 horas, aqui no Conselho, né? Temos também na subsede Centro-Oeste e na subsede Serra, também núcleo de políticas públicas que também tem se reunido, né? Eles divulgam as reuniões ali pelo site, também dá para conferir. Queria agradecer muito a presença de todos aqui, né, em nome do Conselho, né, de Psicologia, né, ao Dani, né, com a sensibilidade, né, de trazer essas vivências, né, tão importante também a gente poder partir de experiências práticas, né, da vida mesmo, assim, né, de não ficar também às vezes tão distante do que é a vida real, do contato, do encontro com o outro, e acho que isso traz isso muito forte, então a gente fica assim, né, parece que a gente está vendo o que está acontecendo, que a gente está junto, que a gente está acompanhando, né. A Rejane também, porque a gente precisava de um cutuco, né, isso a Rosa nos contou muito, não, tem que colocar alguém aí de um outro núcleo profissional, essa mesa está só com psicólogo, como pode, né, tem que ter alguém aí para fazer um cutuco, né. E a gente, prontamente, eu e o André caímos na fala da realmente, a gente vai... não, vamos repensar isso aqui, tem que ter um cutuco, né, de outra área para pensar junto com a gente. E que bom que tu topou o nosso convite, a gente agradece muito, assim, de tu poder estar aqui hoje com a gente, né. Bom, a Rose, né, a gente já veio de uma caminhada de outros tempos, é muito especial poder contar com ela, né, faz muito tempo, assim, que a gente, né, fica chamando a Rose para coisas aqui no Conselho, a gente sabe que é difícil trazer ela para cá, ela é muito revoltada com o Conselho de Psicologia, ou com qualquer outro conselho profissional, por uma questão de corporativismo, né, enfim. Mas que bom que ela pôde estar aqui nesse momento com a gente. Acho que vocês perceberam que na fala dela ela trouxe várias problematizações de vários pontos de vista e de intervenção diferentes, com vários desdobramentos diferentes, e muitos deles pontuando inclusive para nós, né, Conselho de Psicologia, de por onde a gente vai dar seguimento para algumas questões, e acho que também foi por isso que a gente quis chamá-la, né, para a gente pensar, bom, a prática de cada profissional, sim, né? A prática interdisciplinar, sim, mas também pensar, enquanto instituição, conselho, né, de que caminhos ainda a gente vai ter que seguir, né, e por onde que a gente vai se focar em termos de encaminhamentos e problematizações. Eu acho que isso ela conseguiu pontuar bem no documento, algumas coisas para a gente se ocupar, né? Fico olhando meus colegas conselheiros, tem várias coisinhas para a gente se ocupar ali, né? E que a gente, com certeza, acho que vai ter que manter isso aquecido e não perder de vista, porque senão, né, vira o quesito importante, vira 3 anos, né? É isso? Né? Porque assim como no Estado funciona assim, né? Na nossa instituição isso também acontece, né? Aquilo que é urgente é 6 meses, aquilo que é importante é 3, é um pouco por aí. Então, realmente vai ter que sinalizar o que é prioridade, dar prioridade, dar espaço para poder se ocupar disso. Né? Então, eu agradeço a todos a presença, né? Vai estar disponível o material, né, do evento de hoje também, se vocês quiserem passar para alguém que não pôde estar aqui hoje, né? E fica o convite para a gente continuar essas discussões. Ok? Então tá. Bom estar.